Oi pessoal, meu nome é Viviane, eu tenho uma página no Face chamada Gui Fest Lembrancinhas, em homenagem ao meu filho Guilherme, e hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu faço essas toalhinhas infantis com pet appliqué, tá? Esta aqui já está pronta, já fiz o barrado, já coloquei o apelido, né, da criança e um desenho. Esse caseado aqui é feito à máquina, tá? Então eu vou mostrar passo a passo pra vocês como que eu faço ela. Espero que vocês gostem. Se tiverem dúvidas, vocês postem nos comentários que eu vou respondendo pra vocês, tá bom? Bom, aqui eu tenho uma rosa, tá? Vou fazer pra uma menina. E não, o barrado, ele não tem muito mistério, tá? Pra gente fazer. Vai depender muito do tamanho da toalhinha, tá? Porque cada toalhinha vem com um tamanho diferente, dependendo da marca, né? Eu comprei essa aqui, por exemplo, ó, e achei muito grande esse espaço todo que eu tenho para bordar aqui, tá? Então eu vou preencher um pouquinho mais aqui com barrado e depois a gente vai fazer o pet appliqué, tá? Então o primeiro passo é a gente preparar o barrado. Eu peguei a minha régua, né, e medi aqui, ó, e achei que um barrado de 11 centímetros vai ficar um tamanho bom e vai sobrar todo esse espaço aqui para mim colocar o nome do bebê, tá? Então, se eu quero um barrado de 11 centímetros, eu sempre corto 3 centímetros a mais, porque eu vou precisar para fazer uma barrinha, tá? E no comprimento, eu sempre deixo 1,5 cm ou 2 centímetros sobrando dos lados, que é onde a gente vai dobrar para dentro depois, tá? Então, aqui, ó, eu queria 11 centímetros, cortei 14 centímetros, tá? E já fiz uma barrinha simples aqui, ó, dobrei duas partezinhas e passei um pezinho de máquina, tá? É a única costura que eu tenho pra fazer aqui nesse tecido antes de fixar ele na toalhinha, tá? Feito essa barrinha aqui, ó, a gente vai alfinetar ele, o tecido, na toalhinha, tá? Ó, depois de alfinetado, ó, que o tecido já tá fixado na toalhinha, cuidem aqui pra ficar bem retinho, tá? Pra não ficar aparecendo a ponta da toalha. Eu alfinetei. Como eu disse que eu queria 11 centímetros, eu peguei a régua e marquei aqui, ó, do início do barrado até aqui 11. Aqui do início do barrado até aqui 11, tá? Fiz um risco com um lápis, tá? Então, sobrou esse pedacinho aqui em cima, ó. Esse pedacinho eu vou dobrar pra dentro, tá? Pra não correr o risco de escapar, de ficar solto ou do tecido começar a desfiar depois, tá? Então, aqui, ó, depois que eu dobrei, essas pontinhas laterais eu não faço barra, tá? Eu simplesmente eu emparelho aqui pra tirar essas pontinhas do tecido e a gente vai dobrar pra dentro, tá? Ó, já tá quase pronto o meu barrado. O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costurinha aqui e outra costurinha aqui, tá? Pode ser um pouquinho menor que um pé de máquina, tem que deixar um pouco mais rente da bordinha da toalha aqui, tá? Eu sempre deixo um espacinho aqui em cima, ó, sem costurar, porque eu vou colocar esse passa-fita aqui depois, tá? Eu peguei um passa-fita cortada a laser, ó, bem bonitinho, já coloquei uma fita de cetim, tá? E esse passa-fita ele vai ser colocado aqui, ó, costurado aqui. Mas primeiro, antes de costurar ele, eu vou fazer essas duas costurinhas aqui, tá? Vou passar na máquina e já mostro pra vocês. Aqui, meninas, ó, já está o barrado fixado na toalhinha, tá? Fiz uma costurinha daqui até o final, dei o retrocesso aqui no final, ó, pra não soltar, tá? Aqui também, ó, vocês iniciam aqui, terminam aqui, dão um retrocesso ali. Sempre inicia a costura daqui até aqui, ó, porque se a gente inicia daqui, é tão grossa essa barra da toalha aqui que ela trava, tranca na máquina, às vezes fica chato da gente fazer, tá? Então, comecem sempre daqui para o final ali, ó. Deixei esse espacinho aqui ó, sem costura, que agora eu vou colocar o meu passa-fita, ó. Aí, coloco aqui pra dentro. E costuro toda a volta do passa-fita, ó. Inicio aqui, faço toda essa costura aqui, chego aqui e volto por aqui pro passa-fita ficar bem fixado, tá? Quem já tem a etiquetinha da sua marca, já aproveita e já costura aqui, ó. Coloca aqui e já costura junto com a etiquetinha. Vou passar na máquina ali e volto para mostrar pra vocês, tá bom?
Aqui, pessoal, já está pronto o meu barrado, ó, fixei o passa-fita na toalhinha, tá? Fiz toda a volta com a costura, ó, pra ficar preso. E antes de costurar esse ladinho aqui, eu aproveitei para colocar a etiquetinha da minha página, tá? O barrado, como eu disse pra vocês, ele não tem mistério nenhum, vai depender muito do tamanho da toalhinha de vocês, do tamanho que vocês querem o barrado. Podem fazer menorzinho, vai ficar bonito também. O que eu acho mais importante é mostrar no computador para vocês como que eu faço a fonte para colocar aqui e algum desenho pra gente enfeitar a toalhinha, tá? Espero que vocês entendam. Antes de mostrar no computador para vocês como que eu faço a fonte, eu vou mostrar como que eu calculo o tamanho, tá? Por exemplo, nessa toalhinha aqui, que tem 30 centímetros, tá? De largura. Eu quero, aqui, como o meu tecido é de passarinho, eu vou procurar na internet um molde de um passarinho, tá? Então, eu vejo mais ou menos assim, ó, um passarinho que meça 6 centímetros. Ó, 6 centímetros de comprimento já é um bom tamanho para mim enfeitar a minha toalha, tá? Se eu usar 6 centímetros para o meu passarinho aqui, então vai sobrar mais ou menos, ó, daqui até aqui, uns 15 centímetros pro nome, tá? Então, eu sei que eu tenho que imprimir um molde de 6 centímetros de um passarinho e o meu nome tem que ficar no máximo 15 centímetros para não ficar muito grande e não caber aqui na toalha, tá? Então, é assim que eu calculo mais ou menos o tamanho dos meus moldes. Então, vamos agora para o computador para mostrar para vocês. Pessoal, aqui eu abri um programa chamado CorelDRAW, que é o que eu uso para fazer as fontes e imprimir moldes quando eu preciso para colocar nos meus trabalhos, tá? Antes de eu saber usar o CorelDRAW, eu usava o Word, que dá também. Quem não sabe mexer com Corel pode tentar com o Word. Esse Corel aqui, ele é um programa que ele é pago, mas a gente pode baixar da internet uma versão de teste e usar ele por 30 dias gratuitamente. Então, quem quiser testar ele e aprender a mexer, pode instalar no computador ele, né? E se gostar, pode comprar, tá? Ele abre essa página aqui, quando a gente clica no íconezinho, né? Eu vou clicar aqui, ó, novo documento. Aí pede um título ali, tá sem título. Vou botar fontes. Fonte. Tá? Já tem um documento com o nome ali para depois eu salvar no meu computador. Eu preciso do molde de um passarinho, que eu disse pra vocês que eu ia colocar lá na toalhinha, né? Eu não sei desenhar, não sei fazer moldes, tá? Então, tudo que eu preciso, eu procuro no Google. Aqui eu já tava pesquisando, ó. Vou botar aqui pra vocês, ó. Tá aqui o Google, né? Vou botar moldes passarinhos. Moldes passarinhos, tá aqui. Ó, abre centenas de imagens de passarinhos. É só a gente escolher aquele que a gente gosta mais, ó, tá? Eu vou escolher esse aqui, ó. Gostei desse desenho aqui, vou escolher esse aqui. Eu vou salvar ele no meu computador, ó. Salvar a imagem como, vou colocar ele na área de trabalho, que é mais fácil de eu achar agora no momento, ó. Salvar. Fechei, ó. Tá aqui salva a minha imagem do passarinho. Vou voltar lá pro Corel. Ó, no Corel tem um íconezinho ali em cima que diz importar. Esse importar, ele vai trazer a imagem para dentro do nosso documento, ó. Vou procurar, já tá aqui na área de trabalho, ó. Vou procurar onde está meu passarinho. Tá aqui, ó. Importar. Só dá um enter, ó. Vai aparecer lá no meio do meu documento o molde que eu quero, tá? Olha pra vocês verem, ó, que toda essa imagem aqui, ó, eu vou botar aqui tá em milímetros, aqui unidades da página, eu vou botar centímetros pra ficar mais fácil, ó. Toda essa imagem aqui, ó, tá lá com 18 centímetros, ó, de comprimento. Eu quero um passarinho de 5 centímetros, por exemplo, tá? Como é que eu vou fazer? Eu acho mais fácil fazer dessa forma, é a única forma que eu consigo fazer, tá? Eu venho aqui nesse íconezinho ferramenta retângulo, ó, e faço um retângulo aqui, tá? Vou botar nesse meu retângulo aqui, ó, o tamanho lá, ó, 5 centímetros. Ó, eu sei que tá 5 centímetros de comprimento o meu retângulo, tá? Vou clicar aqui nessa setinha ferramenta seleção, ó, que pra eu poder mexer nessas coisas aqui, ó, se eu continuar aqui, ó, eu vou continuar desenhando. Então, pra mim conseguir mexer nesses desenhos aqui, ó, eu tenho que clicar em, ó, na setinha ferramenta seleção, ó, que aí eu consigo mexer pra onde eu quero, tá? Esse retângulo aqui, ó, já tá com 5 centímetros lá, ó, de comprimento. Como é que eu vou fazer meu passarinho ficar com 5 centímetros, ó? Eu faço assim, ó, pego esse retângulo e venho medindo aqui, ó, meu passarinho tá maior.
Deixa eu diminuir um pouquinho. Ó, ainda tá um pouquinho grande. Vou aumentar aqui um pouquinho. Ó, o passarinho tá quase 5 centímetros de comprimento ali, ó. Então eu sei que no momento que eu imprimir essa imagem aqui, ó, ele vai ficar com 5 centímetros meu passarinho. A página aqui, ela tá em paisagem, ó, vou colocar em... Não, desculpa, ela tá em retrato, ó. Vou colocar em paisagem, que aí vai imprimir toda a minha imagem, ó. Tá? Aqui, ó, a gente tem a certeza que o passarinho vai ficar do tamanho que eu quero. Então é assim que eu faço. Agora eu só dou um Ctrl P e vai imprimir lá, tá? Eu vou ter vários moldes aqui que eu vou poder usar para outras coisas depois, tá? Deixa eu deletar aqui esse retângulo, ó. Tá aqui. É só a gente clicar ali, ó, arquivo, salvar, que ele vai salvar. Onde é que eu quero? Vou botar na área de trabalho mesmo. Salvar, salvou. Meu documento vai estar lá na área de trabalho, CorelDRAW, fonte, ó, que eu tinha feito, vai estar lá para a hora que eu precisar, tá? Então agora eu só dou aqui, ó, arquivo, imprimir. Eu sempre imprimo impressão rápida e econômica para gastar menos tinta, ok. Ok. Eu vou ter o molde do passarinho que eu quero para mostrar para vocês, tá? Pessoal, agora eu vou fazer o nome que eu quero para bordar na minha toalhinha, tá? Então eu venho aqui, ó, novo documento. Vou colocar um título para esse meu documento. Vou botar nomes, só para salvar depois, tá? O nome que eu quero para bordar naquela toalhinha rosa que a gente tá fazendo é Isabelle. Então aqui tem um íconezinho que se chama ferramenta texto, esse azinho aqui, ó. A gente clica nele e clica aqui, ó. Vou escrever Isabelle, tá? Escrevi Isabelle, ó. Agora, para eu poder mexer nele, marcar, selecionar, eu venho na ferramenta seleção aqui, que é essa setinha que faz com que eu consiga mexer ele e fazer o que eu quiser, tá? Para mim bordar essa toalhinha, para mim bordar capas de caderneta de vacinação, outros tipos de toalhinhas, eu gosto muito dessa fonte aqui, ó, que se chama Script MT Bold, tá? Às vezes ela não tem salvo em alguns programas, a gente pode baixar lá da internet, tem um site que se chama Net Fontes. Lá tem centenas de fontes, a gente acha ela, baixa e depois instala no programa, tá? Isso vocês têm que pedir para alguém que saiba mexer com o computador, poder instalar para vocês se vocês não sabem, tá? Então, ó, essa fonte, Script MT Bold, ó, já tá na fonte, é uma fonte bem bonita, ó, ela fica bem bonita quando a gente faz com Pet Appliqué, tá? Eu queria um nome com 15 centímetros de comprimento, mais ou menos, que foi o que eu calculei que daria certo na minha toalhinha lá, tá? Aqui tá em milímetros a página, ó, eu sempre gosto de trabalhar em centímetros, parece que fica mais fácil de visualizar, tá? Então aqui, ó, Isabelle, ela tá com 13 centímetros, ó, eu vou colocar 15 centímetros. Ó, tá com 15 centímetros, tá? Isabelle. Pra imprimir, eu nunca imprimo toda preta, assim, eu imprimo só o contorno. Então a gente vem aqui, ó, clica aqui, vem aqui em preenchimento, ó, coloca sem preenchimento. E aqui nesse azinho aqui, que é a espessura do contorno, a gente coloca espessura mínima, tá? Olhem lá, ó. Já tá só o contorno do nome, ó, tá com 15 centímetros, eu sei que vai dar certo na minha toalhinha, tá? Só que pra gente colocar esse nome e passar pro termocolante, é sempre bom a gente espelhar ele, fazer o contrário, que aí fica mais fácil da gente recortar, eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Então seleciona aqui, ó, e tem um íconezinho aqui que é espelhar horizontalmente. Espelha, ó. Já ficou meu nome ali, ó, Isabelle, tá ao contrário, ó, só o contorno. É só eu dar um Ctrl P ou vir aqui em arquivo, imprimir, ó, que vai imprimir, tá? Vou mostrar eles pra vocês agora. Aqui, pessoal, ó, tá o molde do passarinho, que a gente imprimiu primeiro, né? E aqui tá o molde do nome, ó, tá? Agora a gente vai começar a trabalhar na toalhinha, tá bom? Aqui, pessoal, ó, eu só recortei o molde que a gente imprimiu, tá? Eu recortei 2 vezes o nome, pra vocês prestarem atenção aqui, ó. Dependendo do nome da criança, e como isso aqui é uma letra cursiva, a primeira letrinha ali, essa aqui ficou as duas, ó, ela separa, tá? Ela fica separadinha. Então, na hora de eu fazer o caseado, eu não posso deixar o nome separado aqui, que vai ficar feio, porque é uma letra cursiva, tá? Então, eu só recortei aqui, ó, o I e o S,
e coloquei mais juntinho, ó. E aí fiz um tracinho aqui pra emendar, que eu sei que na hora que eu for fazer o caseado é só eu unir tudo aqui que vai ficar certo, tá? Então vocês podem fazer isso aqui, se ficar separado dessa forma, vocês cortem e juntem um pouquinho mais que vai ficar mais bonito, tá? E pra fazer assim essas coisinhas pequenas, eu sempre aproveito pedacinhos de tecido, tá? Os retalhinhos, ó. Aqui eu só peguei o papel termocolante que eu vou usar pra colocar o nome, ó, e colei no tecido, tá? Ó, pro nome, pro passarinho, pra asinha, tá? E pro bico. Aí colei o papel termocolante, tá? No tecido, passei a ferro, né? Pego esse nome aqui, ó, e colo em cima do papel termocolante com uma fita larga adesiva, aquela, tá? Então a gente só vai colar aqui o que já vai ficar pronto pra gente recortar. Aqui, ó, eu já colei o molde em cima do papel termocolante, tá? Na hora de recortar, os desenhos vocês podem recortar normal, tá? Quem for usar essa fonte aqui, ó, vocês vão perceber que as pontinhas das letras, elas são estreitinhas, tá? Eu acho que fica ruim de casear assim. Então, na hora de recortar, eu sempre recorto um pouquinho além do risco pra ficar mais grossinha essas pontinhas aqui, tá? E aí, pra recortar todo ele, primeiro vocês comecem pelo meio das letras, ó. Enquanto tá firme, tá com fita, assim, fica mais fácil a gente recortar todo o meinho dos nomes, tá? E depois a gente recorta todo o contorno, tá bom? Eu vou recortar e já mostro pra vocês. Aqui, pessoal, eu já recortei, tá? Tirei a película do termocolante e já passei aqui em cima da toalhinha, tá? Então já tá preso, ó, o termocolante deixa preso, pronto pra gente poder casear, tá? Eu faço caseado à máquina, tá bom? E atrás, antes de eu casear, eu passo com ferro aquele tecidinho bem fininho que cola quando a gente passa com ferro quente, que se chama entretela, tá? Aqui eu compro como entretela, ó, é bem fininho. Aí essa entretela eu passo aqui atrás aonde eu vou fazer o caseado, que aí o caseado vai ficar mais bonito e vai ficar mais firme, tá? Eu nunca faço o caseado sem essa entretelinha aqui. Aí depois que tiver pronto todo o caseado, a gente puxa e recorta na volta, assim, de todo o bordado, a gente tira o excesso da entretela, tá? Então agora a gente vai pra máquina pra poder casear. E aqui no passarinho, ó, vocês podem colocar uma pedrinha ou fazer um olhinho apenas com a linha, tá? Então vocês façam da forma como ficar melhor, tá? Então eu vou ir pra máquina pra gente poder fazer o caseado. Essa minha máquina aqui, pessoal, que eu faço caseado, ela é uma SQ9000 da Brother, tá? Então nela aqui, ó, o ponto caseado é o número 12, tá? Então eu vou programar ela aqui no número 12 pra eu poder fazer o caseado. Só que aqui ela já vem com uma programação aqui, ó, do tamanho dos pontos, tá? Aí aqui eu mudo, ó, como vem aqui 2,5 e 3,5 o tamanho, eu baixo esse 3,5 para 2,5 para que o caseado ele fique todo do mesmo tamanho, tá? Então o quadradinho vai ficar todo do mesmo tamanho. Então eu coloco 2,5 e 2,5 já tá pronto para mim fazer o caseado, tá? Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que eu faço o caseado com a Brother SQ9000, tá? Eu sempre embaixo eu coloco a linha da cor da toalha, que não vai aparecer muito, vai ficar bem legal, tá? E em cima eu vou mudando a linha de acordo com a cor dos detalhes, tá? Então eu vou iniciar e vocês vão vendo. É um trabalho que ele é bem delicado, ele não é difícil, né? Mas quanto maior ou mais detalhes, mais demorado é. Mas não é difícil, tá? Quem quiser tentar fazer o caseado pode tentar, que aos poucos a gente vai treinando e vai aprendendo mais, tá? Vou começar aqui pelo biquinho amarelo, ó. A gente sempre começa pelos detalhes que ficam embaixo do desenho maior, né? Então, eu vou fazer aqui o biquinho amarelo. O trabalho maior é toda hora a gente tá virando, né? E ajeitando aqui, acertando pro caseado ficar no lugar certo. Não é nada complicado, ó, só é bem trabalhoso, vamos dizer assim, pra gente conseguir fazer, tá? Aqui essa Brother SQ9000, no final do caseado, a gente aperta o botão de retrocesso e ela dá um nozinho na linha. Daí a gente pode ficar tranquilo que ele não desmancha, tá? Então aqui eu dei um nozinho, vou trocar a linha pra mim continuar fazendo os outros detalhes, tá?
Troquei agora pra linha rosa e vou começar fazendo o meu passarinho, tá? Por último eu vou fazer a asinha. Também posso dar um retrocesso pra dar um nozinho no início do caseado, tá? E é só a gente ir manobrando ele aqui e vai caseando. O passarinho já tá pronto, tá? Já tá caseado, é só a gente tirar os excessos de linha aqui, ó. E ele já vai estar prontinho. Depois a gente só coloca um olhinho nele aqui, tá? Agora eu vou casear o nome, só que o nome ele é mais longo, né? Tem muitos detalhes, muitas voltinhas. Daí eu vou casear e mostro pra vocês. Pessoal, terminei aqui, ó, todo o contorno do nome, tá? Agora a gente tem que casear todas as voltinhas das letras por dentro aqui, ó. E aí eu vou fazer o acabamento e já mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, aqui já está pronta a toalhinha, tá? Fiz o caseado por dentro das letras aqui, ó, onde eu tinha recortado. Coloquei o olhinho no passarinho e coloquei a florzinha na asinha com uma meia pérola, ó. Costurei também as florzinhas feitas de linha, que eu compro aqui nos armarinhos por metro, essas florzinhas, e vou recortando e vou usando para enfeitar minhas toalhinhas, tá? Atrás eu recortei toda a entretela que estava sobrando, ó, depois do bordado, e fica perfeitinho, ó, fica bem bonito, tá? Essa toalhinha fica linda, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, compartilhem, tá? Me ajudem na divulgação. E curtam a minha página no Face. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? Um abraço em todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!